Meninos, vamos construir e medir ângulos. Usando para isso o transferidor. Você deve ter este transferidor desse em casa, ou pode ser um transferidor, esse aqui é um transferidor de meia volta, 180 graus. Aí você pode ter um em casa de 360 graus, que ele se completa aqui. Tanto faz um quanto o outro, para medir ângulos. Nesse transferidor, bem aqui no meio, você está vendo uma linha. Esta linha, ela é o centro do transferidor. O transferidor, ele é feito para medir ângulos, essas bem pequenininho aqui, essas medições pequenininhas são ângulos, de um em um ângulo. Você vai me contando, 1, 2, 3, bem pequenininho. Agora aqui nós temos os números. Os números 0, 10, 20. Se você começar daqui do 0, você vai fazer no sentido horário, de 0, 10, 20, até chegar no 180. Se você for pelas medições internas, você também vai ter um 0 aqui. Este 0, na parte interna, também pode ser medido. 0, 10, 20, 30, 40 graus. Então, você pode tanto medir na parte interna, quanto na parte externa, usando o transferidor. E aqui, neste meio, é o centro do transferidor. É importante você saber utilizá-lo. Nós temos aqui já dois ângulos construídos. Este ângulo, vamos ver então qual é o tamanho dessa medida. Ângulo, vamos trocar aqui. Ângulo AOB. Como então usar o transferidor para medir este ângulo? Neste centro do transferidor, nós temos aqui a linha de fé, é a linha que zera, vai para o zero. Então, se eu for medir nesse sentido, com a abertura para cá, com essa abertura, então você vai colocar este centro do transferidor em cima da linha de fé. Essa linha de fé, o centro do transferidor vai ficar bem no ponto de origem do ângulo. E aqui nós temos semirreta, lado 0B, OB. Para você saber exatamente a medida, o centro ficando bem na origem, aqui no 0, aí você vai ver seguindo. Qual é a medição que você vai usar? A parte interna ou a externa? A interna, porque vai do 0. Olha o 0 aqui da externa. Então, eu não posso medir para cá, porque meu ângulo está nesse sentido. Então, você tem aqui 0, 10, 20, 30, 40. Então, se essa reta, lado 0, OA, parou no 40, então, essa abertura, este espaço aqui, nós temos um ângulo de 40 graus, tá? Não importa se você riscou aqui ou se esta linha, essa medição do ângulo está aqui para cima, nessa direção, ó. Se fizéssemos assim, não importa, vai ser a mesma abertura, o mesmo tamanho. Vamos medir agora este ângulo aqui, CD. Aqui nós temos o transferidor, aqui é o centro do transferidor, e você vai agora colocar ele no ponto de origem do nosso ângulo. O ângulo aqui, o vértice está bem aqui no 0, no O. Então, aqui você vai colocar centro do transferidor com o ponto de origem bem em cima. E aqui é a linha de fé do nosso transferidor. Ele vai ficar no sentido dessa reta DO. Então, qual é a abertura do nosso ângulo? A abertura do nosso ângulo é essa. Então, para que sentido vai? Você está percebendo que agora nós vamos usar o sentido horário, ó. Sentido horário, para a gente conferir a medição. Então, se aqui é 0, vamos usar o lado externo do transferidor. Então, 0, 10, 20, parou aqui exatamente no 50, 60.
Então, eu usei o lado externo do meu transferidor e aqui temos a medida de 60 graus. Então, esse é o meu ângulo. Como eu deveria escrever? Este daqui, voltando aqui, eu tenho lado A, O, B. Então, meu ângulo aqui seria escrito A, O, B igual a 40 graus. Este meu outro ângulo que eu tenho, COD, COD igual a 60 graus. Então, aqui nós estamos medindo o ângulo. Vamos para a próxima folha. Aqui nós temos... Temos aqui alguns ângulos para você, então, fazer o desenho, construir mesmo agora este ângulo. Se aqui estava pedindo, construa um ângulo de 13 graus, então eu vou usar o meu transferidor, vou aproveitar essa própria régua, que está 13 graus. Vou fazer um ponto de origem, vou fazer o ângulo para esse sentido aqui. E vamos dar aqui a pontuação, vamos dizer que esse aqui é o ponto B, que é minha origem, 0. Se eu quero apenas 13, o centro do transferidor eu vou colocar na origem do meu ângulo. E aqui a minha linha de fé vai ficar bem no lado BO. Então, se são 13 apenas, é bem delicado. Então, eu tenho que olhar o 0. O 0 está no externo, sentido horário. Então, se aqui é o 10, eu vou contar bem pequenininho, 10, 11, 12, 13. E vou marcar mais ou menos aqui. E vou usar a própria régua para fazer esta... completar aqui a minha semi-reta. Aqui vai ser meu ponto A. Então, esse ângulo de 13 graus vai ficar nesta... Olha como ficou pequenininho. Mas é isso mesmo. Vamos aqui embaixo agora. 27. Se eu quero um ângulo de 27, eu posso usar nessa direção aqui, nesse sentido. Então, eu faço, usando essa mesma régua do meu transferidor, eu faço minha origem aqui, se eu quero abertura para cá, origem O, e aqui vamos chamar esse ponto de D. D. Se eu quero 27, o centro do transferidor, eu trago ele para essa semi-reta. Centro do transferidor. E aqui a minha linha de fé, eu vou colocar bem em cima da linha que eu já construí, lado OD. Se eu quero 27, eu quero usando esse sentido aqui, então eu vou contar a parte interna do meu transferidor. 10, 20. Olha onde está o 30. Então, 27 eu vou contar nessas linhas bem pequenininhas aqui. Aqui eu já tenho a metade... tá vendo? 20 e 25. Então, vai ficar um pouquinho, vai ficar entre 20 e 30, mais um pouquinho depois da metade. E aqui eu voltei, eu marquei um ponto e vou fazer a minha semi-reta. Trocar aqui. Lado. Então, aqui meu origem. Coloquei centro da circunferência bem na origem e essa linha de fé aqui eu vou colocar em cima da reta OD. E aqui vai surgir o ponto E. E aqui eu tenho o ângulo de 20 e 27. Completando aqui agora, 78. Se eu tenho um ângulo, quero formar um ângulo de 78, também do mesmo modo. Vai ter um ponto de origem nesta reta, que a abertura vai ficar para este lado. Você que vai determinar para onde vai ficar a abertura. 78, veja bem, centro da circunferência eu coloco bem no ponto de origem. Vamos chamar isso aqui, esse ponto de G. E aí, vamos agora encontrar 78. 78, se aqui está a minha origem, centro da circunferência, linha de fé bem em cima da linha da reta, semi-reta, 0G, OG. Então, aqui eu tenho 78. Vamos contar? Vou usar a parte interna. Anti-horário. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Se eu quero 78, eu vou contar bem, muito pequenininho esses ângulos aqui entre 70 e 80.
Se aqui está 80, 78 vai ficar bem, quase coladinho no 80. E aqui está meu ângulo. E aqui vamos colocar ponto F, ponto G, ponto O. Então, aqui eu tenho o meu ângulo de 78. Para finalizar, 117, vamos fazer a abertura para cá. Para fazer a abertura nesse sentido, eu vou colocar meu ponto de origem aqui. Vamos chamar de O. Ponto de origem. Vou, então, puxar uma reta, semi-reta para cá. Semi-reta. Vamos chamar essa aqui de P, tá? Esse ponto P. Se eu quero minha abertura desse ângulo nesse sentido, então, vou colocar centro da circunferência, centro do meu transferidor na origem, ponto de origem, e aqui é minha semi-reta. E aqui, ó, a linha de fé, vou colocar em cima da minha semi-reta. Pronto, olha aí, ok? Porque aqui é o zero, ponto zero. Então, eu vou linha de fé com a minha semi-reta. Então, vou encontrar 117, ângulo 117. Para eu construir isso, eu tenho que agora usar o sentido horário, porque aqui está o meu zero. Então, horário, sentido horário. 10, 20, 30, 40, aqui deu 90. Aqui, então, tem um 117. Então, vai ficar entre 110 e 120. Aqui, nesse pontinho, tem 105. Vai ficar um pouquinho depois do 105. Fecho aqui, marco aqui um ponto, e aqui eu concluo, então, o meu ângulo de 117. Está aqui, então, a utilização do transferidor de uma forma, assim, bem prática, bem fácil, para vocês poderem encontrar e realizar as suas atividades dentro do assunto de ângulos, ok? Manuseie o transferidor, você vai encontrar aí as especificações necessárias. Por hoje é só, queremos agradecer a sua atenção. Dedique bastante tempo agora nesse exercício, só são algumas páginas que você vai estar fazendo, você pode pesquisar também outros sites, outros endereços para você ampliar a sua visão, construindo ângulos e a classificação deste.